A paz, meu querido. Nós estamos aqui mais uma vez refletindo sobre a palavra, sobre o Evangelho, e eu gostaria que você prosseguisse meditando na palavra de Deus, porque toda a palavra é inspirada e útil para nos instruir, para nos tornar homens habilitados para toda boa obra, instruídos, perfeitos em justiça. Queridos, aqui no capítulo 17 de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo continuando a sua jornada missionária, a sua jornada apostólica, a sua jornada de pregação da palavra, porque Paulo incansavelmente estava sempre com alguém que não valoriza a própria vida, como alguém que não valoriza o conforto, como alguém que não ama a luxúria, como alguém que não se atém apenas às bênçãos, não deixa se obscurecer pelas vitórias, porque, queridos, o conforto, as bênçãos, as vitórias podem acabar tomando conta. Mas Paulo, ele seguia metodicamente a visão do Espírito Santo para alcançar as almas, para alcançar aqueles que estavam necessitados da palavra. E aí, queridos, nós vemos aqui no capítulo 17 de Atos, ele vai em Tessalônica, ele vai em Bereia, e ele vai entre os gregos ali falar do Deus desconhecidos ali em Atenas. 3 lugares. E tanto em Tessalônica quanto em Bereia, ele vai numa sinagoga judaica. Eu gostaria rapidamente de falar sobre isso, porque Paulo ia na sinagoga judaica. Quando você observa a leitura, tá, querido, de Atos, você observa que os maiores perseguidores dos cristãos eram os judeus. E Paulo, quando ia pregar a palavra, ele ia na sinagoga judaica. Porque, inevitavelmente, era na sinagoga judaica onde se tinha um conhecimento prévio maior das Escrituras. As Escrituras falam de Jesus desde Moisés, desde antes. Na verdade, Cristo veio dentre os judeus. E ali nasceu, queridos, uma descrição, uma profecia, uma palavra que viria abençoar, que viria curar, mas eles não entenderam. Não obstante eles estarem cegos nesse entendimento, era ali o local onde mais haveriam pessoas propensas a ouvir o verdadeiro Evangelho. E eu quero destacar isso porque Paulo foi em Tessalônica, e em Tessalônica ele pregou a palavra. Ele foi sobre 3 sábados, durante 3 sábados seguidos, ele anunciou. Algumas pessoas acreditaram, mas os judeus movidos, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Também uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres principais, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, invadindo a casa de Jason com violência. Jason foi um homem que recebeu a palavra, que recebeu o apóstolo Paulo, que abriu, que fez da sua casa um grupo caseiro, fez da sua casa uma célula, fez da sua casa um lugar para receber a palavra de Deus. Mas ali a sua casa foi invadida, a sua casa foi tomada, e ele foi levado juntamente com Paulo e Silas para responder perante as autoridades, queridos. Esse era o perigo que Paulo sempre estava. Esse era o perigo que a palavra de Deus sempre trazia naquele momento. E eles não se furtavam disso. E Paulo sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer. Mas ele também sabia do dever, da responsabilidade que pousava sobre ele como escolhido de Deus, separado de Deus como apóstolo. Não para viver no conforto de uma casa alugada, não para viver no conforto de uma zona refrescante, mas para estar, queridos, como um apóstolo deve estar, como alguém separado por Deus deve estar na linha da frente de batalha, ganhando almas, evangelizando, como o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo treinava, o apóstolo Paulo ele apacentava, o apóstolo Paulo ele estava diante
da igreja treinando pessoas para serem também apostólicas, para também assumirem o ministério, mas ele estava diariamente na luta, no fronte da batalha, intercedendo, pregando, evangelizando, fazendo a obra de Deus como seu mestre Jesus também o fez. Então aqui nós podemos ver, queridos, que em Tessalônica ele usou a mesma estratégia, indo para a praça, indo para a rua, indo para o culto público, indo para o lugar onde estavam as pessoas, indo para o lugar onde estavam os judeus, seus maiores perseguidores. Eu quero dizer aqui, queridos, que onde o apóstolo Paulo ia, se você ler aqui direitinho o capítulo, eu quero, na verdade, nos motivar a entender esta passagem, Tessalônica, Bereia e Atenas. Quando nós, amados, ouvimos falar do apóstolo Paulo, o que vem à nossa mente é um grande e vitorioso apóstolo evangelista. Isso sei que ele é. Mas ele conquistou isso com lutas, sacrifício, dor, renúncia, em prol do evangelho. Em Tessalônica ele foi expulso e odiado por muitos. Alguns creram, algumas multidões creram. Em Bereia, os crentes bereanos, na verdade, demonstraram ser muito nobres, como falam aqui, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim mesmo. Ou seja, os crentes de Bereia examinavam. Os crentes de Bereia iam ver nas Escrituras daquele tempo, e não era a Bíblia tal qual é hoje um livro organizado, eram os pergaminhos antigos. Ainda não tinha o Novo Testamento escrito. O livro de Atos não estava escrito. Paulo estava vivendo ali o livro que agora estamos estudando de Atos. As cartas não estavam escritas, os evangelhos não estavam escritos, mas os bereanos iam nos pergaminhos e confirmavam se de fato aquilo que a palavra falava de Gênesis a Malaquias era mesmo aquilo que falava de Jesus. E eles confirmavam. Mas ali também houve motim, houve inveja, houve perseguição. Paulo foi expulso e ele teve que ir para Atenas. E quando ele foi para Atenas, os gregos, na verdade, queridos, eles eram povos violentos, viviam da guerra, e quem era nobre ficava lá nas praças ouvindo novidades, ouvindo filosofia grega. Gregos, pais da filosofia. Eram povos que não trabalhavam muito, saqueavam muitos outros povos, viviam numa extrema idolatria, a qual Paulo ficou estarrecido com aquela idolatria. E ele foi falar: vim aqui anunciar para vocês o Deus desconhecido ao qual essa homenagem aqui é feita no meio da praça. E anunciando aquele Deus desconhecido, amados, ele anuncia o Deus verdadeiro, Deus que não é feito de barro, de ouro, de prata, feito por artista, mas o Deus vivo que sustenta todas as coisas. Enquanto ele fazia essa afirmação, tá, queridos? Logo depois, ele finalizou falando de Cristo, falando da ressurreição. E assim está escrito aqui no finalzinho: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Um fruto! No meio de toda aquela mensagem teve um fruto. Então o que tem que fazer o apóstolo, o que tem que fazer qualquer um de nós, esta responsabilidade repousa sobre nós, é ir anunciar esta palavra, pregar esta palavra, queridos, que nós temos que fazer. Muitos vão nos desprezar, como desprezaram Paulo, ungido pelo Espírito Santo, mas outros irão, na verdade, estar atentos. Que você, querido, pela unção do Espírito Santo, eu peço isso sobre a minha vida também, porque eu necessito muito da direção de Deus para fazer esta obra. E creio que cada um de nós precisa, para anunciarmos
com intrepidez, com coragem, com persistência, a glória de Deus, para que nós sejamos, amados, merecedores de estar aos pés de Jesus. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.